Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês, porque hoje é dia de Maledite, então bora lá passar raiva. Já vou pedindo para vocês deixarem o like neste vídeo, não se esquecerem de fazer uma visitinha lojassombrada.com.br e não se esqueçam que os relatos ao vivo são de segunda a quinta às 9 horas da noite agora, 9 horas, tá bom? Belezinha? Então vamos que vamos pro relato. E olha, agora as que se dizem maledites, né, estão mandando seus relatos. E aqui tem mais um, olha, como me tornei uma maledite. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana e vou relatar para vocês como eu me tornei uma maledite. Desde já peço que não me julguem, pois já convivo com os julgamentos da minha própria consciência. Ana, este relato é um pouco grande, pois reúne fatos desde o ano de 2018. E se houver nomes, estarão trocados. Quando tudo começou? Eu prometi a mim mesma que 2018 seria tudo diferente. Eu saí de um emprego que eu odiava e comecei a me dedicar à faculdade e a procurar um estágio na minha área. Como não estava conseguindo um estágio, entrei em contato com uma cartomante e pedi que fizesse uma tiragem para mim. Nessa tiragem, fui informada sobre a minha parte financeira, espiritual, familiar e amorosa. Mas a informação mais relevante é sobre a parte amorosa. Nessa consulta, a mulher me disse que antes de conseguir um estágio, eu trabalharia em um local não muito agradável, um ambiente com muita fofoca, mas que eu aceitaria o emprego devido à situação na qual eu me encontraria. Em relação à minha vida amorosa, ela disse que tinha um homem no meu caminho. Esse homem era completamente contrário às minhas preferências. Exemplo, se eu gostasse de caras altos e magros, ele seria baixinho e gordinho. Passados alguns meses após essa consulta, eu estava lá de bobeira no Facebook e vi uma publicação que chamou minha atenção. Era uma vaga de emprego para trabalhar em uma academia no meu bairro. Imediatamente peguei o e-mail e enviei o meu currículo. Passado algumas horas, recebi um novo e-mail me chamando para participar da entrevista e em menos de uma semana eu já havia sido contratada. Era um ambiente completamente diferente, mas era muito bom. Eu já conhecia muitos alunos ali, afinal eu cresci nesse bairro. Até então, nada de diferente. Minhas redes sociais começaram a bombar de tantas solicitações de amizade. Em um dia de trabalho agitado na academia, um aluno em específico, vou chamá-lo aqui de Paulo, ele veio até mim e pediu que eu cadastrasse uma senha. Cadastrei a senha e continuei meu trabalho. Quando cheguei em casa, havia várias solicitações de amizade, inclusive do Paulo, no meu Facebook. Adicionei a todos, pois eram alunos que mais tarde poderiam comprar planos da academia comigo, né? Paulo, todos os dias, no fim de seu treino, ele se sentava na recepção, às vezes olhando o celular e em outras conversando comigo. Um colega de trabalho disse que ele vivia jogando cantadas baratas em mim, mas eu nunca percebi. Minha autoestima é baixa, sabe? Então, se alguém me elogia ou me canta, eu levo na brincadeira. Em um dia, Paulo se sentou na recepção, como de costume, e começamos a conversar sobre tatuagens. Ele me perguntou quantas tatuagens eu tinha. Eu disse que eu tinha várias e que era para ele olhar no meu Facebook. Quando cheguei em casa, havia várias mensagens dele no Messenger sobre as tatuagens. Eu disse a ele que eu estava brincando e que eu só tenho uma mesmo. Ele aproveitou a oportunidade e me pediu o meu WhatsApp. Como ainda estava pensando em vendas, eu passei o número. Assim que ele me adicionou, me chamou e continuamos a conversar e ele me chamou para sair. Eu dei a mesma desculpa esfarrapada de sempre, que eu havia saído de um relacionamento complicado e que eu não queria me envolver com ninguém, afinal ele não era o tipo de cara que eu gostava e tudo mais. Ele é negro, nada contra, gente, pois eu também sou negra. Ele é forte, corpo todo definido, sabe? Barriga tanquinho.
e pouco mais alto do que eu. Até então, eu nem me lembrava do que a mulher das cartas havia dito. Ana, conversamos mais ou menos uns 2 meses como amigos pelo WhatsApp e na academia. Em um belo domingo, simplesmente me deu uma vontade de encontrar o Paulo e ficar com ele. Foi muito estranho, tipo, do nada, nossa, eu quero ficar com ele. Então eu marquei da gente se encontrar e nós ficamos. Desse dia em diante, nós ficávamos todos os dias. Eu saía do trabalho e ele estava me esperando para me levar para casa. Com o tempo, eu saí da academia, tive uma discussão com o dono, onde peguei minhas coisas e fui embora, sabe? Minhas ficadas com o Paulo começaram a esfriar depois que eu saí da academia. Então, num dia, eu disse que não queria mais. Afinal, já estávamos ficando há meses e não namorávamos sério. Eu sentia falta de saber mais sobre ele, sobre sua família. E depois disso, eu também o excluí das minhas redes sociais. Eu acho que eu já estava muito apegada e apaixonada. Ou apaixonada, não sei. No início, eu estava reagindo bem. Mas no carnaval de 2019, entrei em suas redes sociais e vi suas fotos. E me deu tanta saudade do tempo que passávamos juntos e já havia muito tempo que não conversávamos. Eu acho que devido à carência do momento, talvez, né? Eu pesquisei várias orações e simpatias de amarrações para trazê-lo de volta. Eu fiz uma oração para determinada entidade e, pasmem, no final do dia ele me mandou uma nova solicitação de amizade. Isso foi a sentença final para que eu não parasse. Ana, eu fiz tudo o que você pode pensar para trazê-lo de volta. Fiz simpatias, que eu escrevi o nome da pessoa na calcinha, oração de São Cipriano, oração para amansá-lo, foram várias. E realmente deu certo. Finalmente, ele me procurou. Nós voltamos, dessa vez como namorados, e as coisas começaram a ficar estranhas. Comecei a ver vultos pela minha casa, comecei a ouvir vozes e as portas batiam sem ao menos ter corrente de ar. Minha mãe e eu brigávamos sem motivo algum e eram discussões terríveis. No início eu não ligava muito para isso, dizia que era coisa da minha imaginação, nunca associei nada do que estava ocorrendo com as simpatias e as orações. Paulo e sua família tiveram que se mudar do bairro. Minha mãe e eu tivemos uma briga horrível, onde ela me pediu que eu fosse embora de casa. Eu conversei com o Paulo para pedir sua ajuda, pedi que fosse morar comigo. Eu precisava de alguém para me ajudar a pagar as contas, afinal ainda não havia me formado e, como recebo um salário mínimo no estágio, ficaria difícil para mim. Ele disse que não podia, porque não se via casado com ninguém. Eu disse a ele que nós não íamos nos casar, apenas morar juntos, e quando um de nós não quisesse mais, cada um seguia seu caminho. Mesmo assim, ele não quis. Então, optei mais uma vez por terminar o relacionamento. Ana, eu fiquei arrasada, e tudo continuava a dar errado. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo com a gravação. Belezinha, belezinha. Olha meu cabelo, gente, tudo arrepiado. Passados 2 meses, resolvi a situação com a minha mãe e acabei não saindo de casa. A saudade do Paulo estava me consumindo. Era como se faltasse algo. E decidi fazer uma nova amarração. Fiz um ritual, dessa vez a uma pombagira. Mas não aconteceu nada. Então decidi me consultar com outra cartomante. Essa cartomante disse que Paulo pensava em mim, mas já estava com outra, e que mesmo fazendo o ritual, ele não voltaria, porque ele não gostava realmente de mim. Ué? Mas daí não dá certo? Tem que gostar? Enfim, não sei. Isso me deixou arrasada. Então comecei a cair na real. Tentei desfazer o ritual. Acendi um cigarro para a pombagira e pedi para que não fosse até ele mais, que eu não queria que ele voltasse mais. E após o cigarro terminar de queimar, eu senti algo nas minhas costas me queimar. Ana, parecia que algo ou alguém havia me queimado com uma brasa. Eu tenho uma queimadura inexplicável nas costas e um pequeno círculo, mas que doeu muito. Algo me diz que foi a entidade que fez isso comigo.
Passado alguns dias, já havia desencanado do Paulo. Estava conhecendo outro cara, dessa vez com as características físicas que eu gostava. E num dia, quem me manda mensagem dizendo que estava sentindo minha falta? O Paulo. Disse a ele que era melhor nos afastarmos, pois eu estava conhecendo outra pessoa e que viraria um relacionamento mais sério em breve. Dessa vez sem magias nem amarrações, porque o cara é do candomblé. Ah. Ele pediu então para me ver pela. Então ele pediu para me ver pela última vez. Nos encontramos e nos beijamos e foi incrível. Acabei terminando com o outro cara e voltando com o Paulo. Dessa vez as magias e amarrações estavam fora da minha lista. As coisas, como sempre, voltaram a dar errado. O Paulo começou a ter pesadelos, a ver vultos e ouvir vozes, assim como eu. Tem noites que ele acorda aos gritos. Toda semana dá um problema com o carro. Certo dia estávamos dormindo e acordei com ele apertando o meu pescoço. Eu pedi que ele parasse. Eu estava quase sem ar. E ele parou de me estrangular. Parecia ter saído de um transe hipnótico, sabe? E aí ele começou a chorar e me pedir desculpas. Disse que não tinha consciência do que ele estava fazendo e eu sei que não era ele. Eu tenho a sensação de estar sendo observada a todo instante. Eu olho pela janela e vejo uma sombra. Quando abro a janela não tem ninguém. Outro dia eu estava arrumando a casa e vi uma mulher atravessar a sala. Ela parou e ficou me olhando por alguns instantes. Olha, isso aqui é um no break, gente. Olha a loucura que fica isso. Fala sério, para! Para. Bom, voltando aqui. Alguns dias atrás, houve um relato. Eu ouvi um... Não, peraí, eu tô cortando a situação aqui. Verdade. Ela falou, eu olho pela janela e vejo uma sombra. Quando abro a janela não tem ninguém. Outro dia, eu estava arrumando a casa e vi uma mulher atravessar a sala. Ela parou e ficou me olhando. Por alguns instantes e depois sumiu. O Paulo e eu ainda estamos juntos, porém ele parece estar enlouquecendo com os vultos e com as vozes. Alguns dias atrás, houve um relato de uma moça que também fez amarrações e simpatias da internet. Ela estava fazendo a corrente de 21 dias de São Miguel Arcanjo. Decidi fazer e as coisas começaram a voltar ao normal. Eu estou muito arrependida pelo que fiz, ainda mais porque a minha sogra disse que me considera como uma filha e que sou muito bem-vinda na casa dela. Ainda não contei ao Paulo as coisas que fiz. Eu tenho muita vergonha, mas peço perdão a Deus por tudo de mal que fiz a ele. Estou tentando mudar meu padrão vibratório e ajudar o Paulo a sair do quadro depressivo em que se encontra. Espero que em breve as coisas melhorem. Obrigada, Ana e Assombrados, por ouvirem o meu relato. Ficou longo, não muito. Tentei resumir o máximo que pude, mas alguns detalhes eram importantes ser relatados para que vocês entendessem. Desde que conheci o canal, aprendi muito sobre o mundo espiritual. Que Deus te ilumine sempre, Ana. Muito obrigada. Um beijo para você, muito obrigada. Mas aqui está mais um caso, assim, de uma maledite inocente, digamos assim. A pessoa, por não conhecer, não saber, acha que tá tudo bem, pegar essas simpatias, essas orações, acaba ficando, às vezes pela carência, alguma coisa assim, em relação à pessoa, sei lá, acaba caindo nessas por ignorância que eu digo, não conhecer a respeito, não saber que isso pode dar muito ruim, né, e aí dá essas coisas assim. Ou então vai em alguma pessoa aí que acaba indicando essas coisas, né, que não deveria indicar, mas acaba indicando e a pessoa confia e cai, mas ela é mais uma daquelas que se arrependeram, viram que não é legal. Então acho que há tempo, acho que vale a pena, assim,
fazer orações, alguma coisa para quebrar e voltar ao normal. Pelo que ela tá falando aqui, se ela não tivesse feito nada disso, nenhuma amarração, nenhuma oração desse tipo, ele estaria com ela de qualquer jeito. Se deixasse o curso da vida acontecer, sei lá, as coisas seriam bem melhores, né? Então não adianta aprender, apressar, fazer essas coisas. Deixa as coisas rolarem a seu tempo, tá? Se às vezes está demorando é porque tem um motivo. Deixa a coisa acontecer, tá? Não force nada. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados que logo mais à noite tem mais relatos de Maledite. Tá bom? Beijos pra vocês. Fui! Até o próximo relato. Tchau!